Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então o nosso 10º vídeo para o canal Show do Chico. Isso mesmo. Nós temos aí uma média de 90 dias da criação do canal, né? Porque ele foi criado no dia 5 de março. E agora em 5 de junho ele faz 90 dias, então nós já conseguimos chegar ao 10º vídeo. Então eu estou muito feliz por isso, porque a minha meta estipulada era exatamente essa. E nos primeiros 90 dias eu já consegui chegar ao 10º vídeo do canal. São 10 assuntos diferentes que a gente vem tratando, são 10 roteiros diferentes de viagem que a gente vai tratar, né, inclusive o de hoje. Então isso já é um marco no canal, porque, querendo ou não, a gente já conseguiu dar uma noção básica sobre 10 assuntos jurídicos diferentes e também a gente já conseguiu trazer informações sobre 10 roteiros de viagem. Então isso é muito gratificante. Vamos iniciar, claro, com a nossa oração do Salmo 23, aquela oração de abertura de caminhos, de abundância, de prosperidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Gratidão. Amém. Vou tomar um pouco d'água porque eu estou com sede. Bebam água, gente. Pedra nos rins é aquilo que eu sempre falo. É uma situação delicada e façam por onde nunca passar por isso. Pelo amor de Deus, bebam água, tá certo? Mesmo no frio, aqui em São Paulo tá bastante frio esses últimos dias, mas mesmo assim não dá muita vontade de tomar água. Não dá, de fato. Frio não dá mesmo. Mas mesmo assim, não esqueça de tomar água, tá certo? No mínimo 2 litros por dia. Tá bom? Vamos evitar esse tipo de coisa. Pedras nos rins não é nada legal. Vamos tratar hoje, gente, de um assunto complementar do vídeo número 5, né? O nosso 5º vídeo, ele tratou da negativação SPC e Serasa. E hoje eu vou trazer a negativação via protesto em cartório ou mesmo cobrança judicial, né? Via processo. A maior diferença de todas entre negativação no SPC e Serasa e protesto em cartório é que na negativação no SPC Serasa tem um prazo máximo ali estipulado de 5 anos, o nome é automaticamente retirado das plataformas de consulta pública, né? Dos sites. E no protesto em cartório não existe esse prazo, tá? Uma vez protestado em cartório, ele fica para sempre se você não pagar a dívida. Então, se você não fizer um acordo diretamente com quem te protestou em cartório, com a empresa, com o teu credor, ou se você não for diretamente também no cartório e efetuar o pagamento, essa dívida ela vai ficar lá para sempre. Ela não é prescrita, ela não caduca, ela não é retirada de forma alguma se não for com o pagamento ou com o cancelamento do protesto, caso você cancele ou porque você pagou diretamente ao titular da dívida. E pode acontecer. Você pode entrar em contato com a empresa, negociar com ela e ela vai lá e cancela aquele protesto porque você pagou direto a ela por outros meios. Ou você foi direto no cartório e pagou. Mas, tirando essas duas opções, pagando direto no cartório ou pagando direto ao credor e ele cancelando o protesto, o seu nome não sai de lá. Então as pessoas acham, tem essa inocência, não sei se posso tratar dessa forma, mas acredito que seja até uma inocência mesmo, por falta de conhecimento, acreditam que o protesto em cartório não te prejudica. Ele te prejudica muito mais do que SPC e Serasa. SPC e Serasa é uma restrição de 5 anos. Vamos tratar assim, né? Porque depois de 5 anos sai. Vai ficar para sempre no cadastro da empresa ou do banco ou da financeira que você está devendo. Mas no Serasa e SPC é retirado. O cartório ele é mais grave porque ele não é retirado nunca. Ou você paga ou seu nome fica lá. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira opção. Então é delicado. Porque o teu nome estando em protesto em cartório, por exemplo, e é no banco, e você tem uma conta corrente naquele banco que você está devendo, ele pode automaticamente ali bloquear a tua conta. Então, você pode sofrer esse tipo de restrição. E se você recebe salário, ou se você trabalha por conta, é autônomo, e as pessoas te pagam por aquela conta corrente. Já pensou? E aí ela é bloqueada lá no protesto em cartório. Mas eu não estava devendo a conta, eu estava devendo o cartão de crédito vinculado àquela conta.
Mas o banco, uma vez que ele te protesta em cartório, ele tem autorização sim para bloquear a tua conta, porque você já está protestado. E a dívida, embora banco seja uma coisa, né, conta corrente seja uma coisa e cartão de crédito seja outra, mas as duas coisas pertencem ao mesmo credor. Então, se você deve a um banco, seja cartão de crédito, empréstimo, é o mesmo credor que está te fornecendo esse crédito. Então, ele pode sim bloquear a tua conta corrente. Aí você vai dormir, no outro dia você acorda, te pagaram lá o teu salário, ou te pagaram as coisas, a tua prestação de serviço que você fez, ou qualquer uma outra coisa vinculada ao autônomo, por exemplo, e aí tua conta está bloqueada. Então, gente, o protesto em cartório ele é muito complicado. Eu indico a vocês que evitem, claro, qualquer tipo de negativação, mas principalmente protesto em cartório, porque ele é mais delicado do que a negativação por SPC e Serasa, tá certo? E se nada disso resolver, o que vai acontecer? Vamos entrar então no aspecto judicial da coisa, né? Ou seja, o banco ou a financeira vai entrar com processo judicial, o processo de cobrança, né? Como ocorre isso aí resumidamente? Ele vai acionar o Poder Judiciário, levando todas as provas da dívida que ele tem, que você tem com ele, né? Que o devedor tem com ele. Juntando tudo isso a uma petição inicial, né? Que é um pedido inicial, onde o juiz vai ali pedir o teu comparecimento, a tua resposta, que a gente chama de contestação, para que você conteste essa dívida. Se você contestar, o juiz vai analisar as tuas razões. Se você não contestar, o juiz entende que você, então, reconhece essa dívida. Porque no direito brasileiro, a gente prevalece com aquela máxima. Se você está calado sobre algo, então você consentiu aquilo. E é assim mesmo, tá, gente? Infelizmente, é a primeira impressão que fica ali para o juiz. Se você tem um processo de cobrança, ele te deu o prazo de 15 dias para você responder. Você não respondeu nada, ele então entende que você está reconhecendo a dívida, que realmente você deve. E aí então inicia-se a tentativa de citação por oficial de justiça, porque o juiz ele precisa saber que você foi citado. Se você não vai responder ao processo, tudo bem, isso é uma questão sua. Mas o juiz ele precisa ter a certeza que você foi citado. Por quê? Porque se não ficar provado que você foi citado e futuramente você entrar com ação judicial dizendo que não reconhecia aquela dívida porque nunca chegou a citação para você, a empresa ainda pode te pagar danos morais. Exatamente. Porque correio às vezes extravia. Então, se o Poder Judiciário manda uma documentação para você, uma citação, uma intimação, e o correio extraviou, mesmo que não tenha extraviado, mas vamos dizer, o juiz já imagina que foi extraviado, você não recebeu, então eu preciso que um oficial de justiça vá pessoalmente para te intimar. E aí sim, com essa certeza de intimação via oficial de justiça, ele vai dar andamento no processo. Aí se você não responder, não contestar a dívida, então você reconhece essa dívida. E aí começa o processo para execução, né? A execução, como é que ele ocorre? Ele ocorre basicamente em 3 níveis. Primeiro nível, o Bacen-Jude, que é um sistema do Banco Central interligado à Justiça, ou seja, pelo teu CPF ou CNPJ, se for pessoa jurídica, vão rastrear se você tem contas em banco e se tem saldo nessas contas. E se tiver saldo, para suprir a dívida que você tem com aquela financeira, com aquele banco, com aquela empresa. Segunda fase, se não achou nada nos bancos, não achou nada nas contas, o que eles vão fazer? Rastrear pelo Detran, para ver se você tem móveis, né? Bens móveis, ou seja, carros, moto, enfim, qualquer coisa que possa sanar essa dívida também. Não localizou nada no Detran, eles vão para os bens imóveis, né? Ou seja, às vezes você tem apartamento, casa de praia, kitnet, qualquer coisa imóvel que possa também sanar essa dívida. Por que nessa sequência, gente? Porque é mais rápido pegar dinheiro em conta. Isso é uma questão óbvia. Porque se o banco pega um carro teu no Detran, ele tem Detran, eu vou pedir ali a reintegração de posse, eu vou pedir busca e apreensão de bens. Isso vai demorar, porque até localizar esse carro, até vender, aí conseguiu localizar o carro, pegou o carro, né? Busca e apreensão, mas até ele vender esse carro. Então, dá muito mais dor de cabeça o bem móvel do que exatamente o dinheiro na conta. Então, por isso que a sequência geralmente é essa. E, por consequência, é muito menos trabalhoso pegar o bem móvel do que o bem imóvel. Por isso que ele fica lá em terceira fase. Então, primeiro é contas em banco, depois são carros, motos, caminhões, ou seja, bens móveis no geral. Depois é que eles vão para bem imóvel. Porque o bem imóvel dá mais trabalho ainda. Primeiro, se você só tem um bem imóvel na sua vida, ou seja, no seu nome, ele é considerado bem de família.
Porque toda pessoa tem, pela Constituição Federal, direito a ter a sua casa própria. Então, se você só tem um imóvel no seu nome, isso quer dizer que ele é um bem de família. Então, o banco não pode pedir leilão dele, o banco não pode executar ele numa cobrança. Por isso que tem que seguir todo esse rito. Mas, de toda forma, só relembrando lá o 5º vídeo, SPC e Serasa, então, até 5 anos, depois de 5 anos é te retirado o nome, mas a dívida fica para sempre lá no credor até você pagar. No protesto em cartório, não tem prazo e quem paga as custas do cartório é você. Então, quando a sua dívida vem pelo cartório atualizada, ela já vem com taxas cartorárias, juros, correções monetárias, né? Enfim, já vem com tudo ali. E se nenhum dos dois resolver, então entra-se com processo judicial de cobrança. Então, são várias as esferas aí que a empresa tem para cobrar. Claro que, gente, tudo tem custos, nada é de graça para a empresa. Então, por ela ser CNPJ, ela não tem como alegar um atestado de pobreza. Então, ela coloca teu nome no SPC e Serasa, mas ela tem um custo para colocar isso. E para manter isso lá, ela também tem que pagar ali para o SPC e Serasa, eles não trabalham de graça, certo? Para colocar no cartório, ela também tem custos. Embora você depois vá pagar com as taxas do cartório e tudo, se é que vai pagar, porque tem pessoas que deixam o nome no cartório e, infelizmente, acabou, não tem muito o que fazer. E aí, ela tem custo para colocar. E o processo judicial, ela tem mais custos ainda, porque ela tem que pagar advogado, ela tem que pagar as taxas de citação, por exemplo, se for para oficial de justiça, que é muito mais caro do que a citação pelo correio. Então, a empresa, ela analisa tudo. Vale a pena? Não vale a pena? Qual é o valor dessa dívida? Eu tento negociar por outros meios, porque se a dívida é uma dívida mais baixa, vamos dizer assim, algo que fica ali de 0 a 5 mil, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente uma dívida abaixo de 5 mil, a empresa vai entrar com processo judicial, porque advogado vai cobrar, as custas do processo também vão ficar ali em torno de 1 a 2% do valor da causa, então às vezes ela vai gastar tudo isso, não vai ver o dinheiro e vai ficar com 2 prejuízos nas costas. O primeiro prejuízo que o cliente não pagou e o segundo agora do processo judicial. Então tudo é analisado, mas como eu sempre falo para vocês, aqui a gente tem que dar a noção básica do assunto para que vocês entendam. Eu gosto de pessoas bem informadas, então estou fazendo a minha parte. Estou tentando repassar para vocês o máximo de detalhes, de informações de como funciona aí toda essa questão da negativação, né? Que são 3 aspectos aí, SPC Serasa, protesto cartório e processo judicial de cobrança. Mas, refrisando aí, repetindo, refazendo, regirando, refazendo tudo. Trazendo essa informação muito à tona. Esse detalhe, gente, ele é crucial. Não esqueçam. Protesto em cartório não tem prazo para retirar, não existe. Se seu nome foi protestado em cartório, tente resolver. Seja negociando direto no cartório, seja negociando direto com o credor da dívida, mas tente resolver, porque o seu nome vai ficar protestado para sempre. E mais uma coisa crucial que eu já ia esquecendo, mas não posso esquecer disso. Hoje em dia, brasileiro não costuma ler as coisas, né? Brasileiro não tem esse hábito de ler. Então, hoje em dia, quando você for fazer um empréstimo, um financiamento, um pedido de cartão, qualquer coisa, a gente tenta ler pelo menos os detalhes cruciais, né? Porque eu sei que os contratos são longos, mas tenta ler o máximo que você puder, porque hoje em dia, dependendo do empréstimo, dependendo do financiamento, dependendo da categoria do banco e da financeira a qual você está recorrendo, ela pode colocar uma cláusula no contrato que mesmo que você morra, a negativação pode se estender a seus herdeiros legítimos. Então, se a pessoa é casada, pode ir para o cônjuge, ou se ela não for casada, mas tiver filhos, pode ir para os filhos. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Brasileiro já não gosta de ler tudo, né? Brasileiro vai aceitando, vai clicando eu aceito, eu entendi, eu confirmo, mas não confirmou nada, não entendeu nada, não leu nada. Então você pode cair nessa armadilha. E outra coisa é o Open Finance ou o Open Banking. Open Finance ou Open Banking é uma informação que o Banco Central criou para facilitar a vida dos bancos. Então, se você aceita isso, você está compartilhando os seus dados de um banco com todos os demais que você aceitar. Então, como brasileiro, mais uma vez, não costuma ler as coisas, você pode estar com todos os seus dados compartilhados entre os bancos sem nem saber, porque você não leu e só simplesmente aceitou. E aí, o que isso implica na tua vida? Em tudo. Porque se você deve para um banco, todos os outros estão sabendo automaticamente, sem seu nome nem ir para o SPC e Serasa. Você entendeu qual é a pegada agora? O teu nome não precisa mais ir para o SPC e Serasa, nem para o protesto, para o outro banco saber. Se você optou pelo Open Finance ou Open Banking,
o deveu para um banco, a informação já está nos outros. Por isso que não estranhe se você for pedir crédito num banco e ele souber que você tem dívida em outro. Porque se você tem o Open Finance ali aceito, ele já vai estar sabendo da sua dívida. Tá bom? Gente, a dica de viagem de hoje, então, é Fortaleza, capital do Ceará. Eu fui para Fortaleza em março de 2020, ali quando começou a pandemia. Dia 21 de março, a pandemia foi decretada oficialmente no Brasil, né? E eu estava lá em Fortaleza. Eu estava especificamente em Morro Branco. É uma das praias de Fortaleza, onde eu tirei essa foto aqui, ó. Se vocês observarem, ó. Morro Branco, março de 2020, né? Lá em Fortaleza. Aí eles fazem essa jangada, eles tinham a foto, depois eles fazem essa jangada, ó, bem legal, bem rústica, assim, bem interessante. E aí eles vendem. Na época, acho que eu paguei R$20. É uma lembrança, né, de Morro Branco. Então, Morro Branco ele fica ali em Fortaleza. A gente fala como se fosse capital, região metropolitana. Fica no mesmo caminho que vai para Canoa Quebrada. É uma das praias que antecedem Canoa Quebrada. Aí tem passeio de buggy, né? Tem lagoas e tem também uns diques de água bem alto, né, que cai na cabeça. Então é bem interessante. É um passeio muito legal. Além das falésias de Morro Branco, né, que são os cânions, que você vai descendo por uns caminhos bem estreitos e paredões vermelhos de todos os lados, ali parecido com as falésias de Pipa, no Rio Grande do Norte. E aí tem também a parte de Canoa Quebrada, que é uma das praias mais lindas do Brasil, né? E em Fortaleza mesmo temos as praias urbanas mais conhecidas, é Praia do Futuro 1, Praia do Futuro 2 e Iracema, né? Iracema, a Índia dos Lábios de Mel, segundo o nosso queridíssimo escritor José de Alencar. José de Alencar escreveu esse romance, entre outros. Então, na Avenida Beira-Mar, ali no centro de Fortaleza, fica a Orla de Iracema. Alguns pontos da Orla de Iracema, da praia de Iracema, são próprios para banho e outros pontos não são. Então, o ideal é que você, no dia que você for até Fortaleza e for até a Orla de Iracema, você observe ali quais estão marcados próprio e quais estão marcados impróprios para banho, tá certo? Sem falar que tem um dique que você vai caminhando e vai bem adentro do mar, porque é lindo, né? Lá na Orla de Iracema. Do outro lado de Fortaleza, a gente tem então a ida para as praias de Mundaú, que são as dunas de Mundaú, belíssimas, muito parecida com as dunas de Natal, do Rio Grande do Norte. E temos também a praia de Cumbuco, onde é ideal, perfeito para você andar de quadriciclo, né? Tem vários quadriciclos lá, e é a praia que eu mais indico para você andar de quadriciclo, porque os ventos são favoráveis, as dunas não são tão altas, porque em Mundaú, por exemplo, as dunas são muito altas. Então, para andar de quadriciclo é mais perigoso, aí você já tem que ter uma certa habilidade. Já em Cumbuco não, é bem mais favorecido. Sem falar que a água é bem limpa, a praia muito bonita, banho sensacional. Tá certo? Fortaleza é basicamente isso, porque aí a gente tem a extensão de Jericoacoara. Só que eu fiz Jericoacoara indo direto para o aeroporto regional de Jericoacoara. Então eu vou deixar isso para um outro vídeo, né? É mais um roteiro. Fortaleza especificamente é isso. Eu recomendo que vocês fiquem ali hospedados na Avenida Beira-Mar. Tem vários hotéis bacanas para se hospedar, com diárias bem acessíveis também. Optem sempre, gente, se possível, por hotéis com café da manhã, tá? Porque você já sai do hotel reforçado, vamos dizer assim. E os passeios principais é esse. Morro Branco, onde tem as falésias, as dunas, onde tem passeio de buggy, que tem duração de mais de 2 horas, gente, de buggy, né? E tem Canoa Quebrada. E do outro lado temos as dunas de Mundaú e Cumbuco, onde tem os passeios de quadriciclo. E o passeio de dunas também, que é maravilhoso, é bem próximo ali do que em Natal. Claro que Natal, gente, não tem muita comparação, porque os bugueiros de lá é um pessoal que é aquilo, optou com emoção, vai com emoção mesmo. Mas é bem interessante também as dunas de Mundaú. Tá certo, gente? E tem, claro, ainda o Beach Park, né? Que é aquele famoso parque aquático, que fica mais ou menos 1h30 ali, 2 horas de Fortaleza, que é bem interessante também se você puder conhecer. Os ingressos estão à venda no site deles mesmo, né? Do grupo Beach Park. E são um pouquinho salgados, mas se você quer conhecer o local e você acha que vale a pena, tudo bem. Procure na internet o melhor período para ir para o Beach Park, porque dependendo da época vai estar muito lotado e as filas são altas, porque é um parque aquático, então os brinquedos geralmente tem muita fila para as pessoas subirem, né? Entrarem nesses brinquedos. Enfim. Vamos à carta de tarô de hoje, só que antes eu quero tomar mais um pouquinho de água. Gente, os vídeos
eles são caseiros mesmo. Alguém me perguntou isso, falou que eu estava muito informal nos vídeos. Eu falei, sim, mas o vídeo é caseiro mesmo, eu estou dando dicas. Eu sou advogado onde eu estiver, a minha profissão. Mas eu não preciso fazer um vídeo exatamente com as vestimentas de advogado, porque eu estou passando dicas e orientações. O caso concreto é aquilo que eu sempre falei para vocês. Procure um advogado de confiança, que seja eu, que seja qualquer um outro, mas que aí sim a gente vai dar o norte necessário para a sua situação concreta. Então o vídeo realmente é um bate-papo mais informal, onde eu trato não só de aspectos jurídicos, né? Eu trato de N assuntos. E aí, o que eu trago para vocês hoje, né? Falando dessa questão de negativação, eu trouxe para vocês a carta aqui do Ás de Ouros, ó. Dá uma observada aqui. Isso aí, Ás de Ouros, combinando total com o assunto, né? Ás de Ouros, negativação. Eu desejo que você, quando for fazer sua leitura de tarô, traga nela o aspecto aí do Ás de Ouros. O Ás de Ouros, como ele já diz, é um início, né? Ele é o início do naipe de ouros, né? Então, todo início, todo novo ciclo, ele traz, claro, oportunidades, mas ele também traz mudanças, né? Ele requer mudanças. E o Ás de Ouros, né? O ouro, ele é o elemento de terra, é o elemento de riqueza, materialidade, prosperidade, né? Então, quando sai o Ás de Ouros, quer dizer que vai ter um novo início na sua vida e com ele vem aí uma certa abundância material. Geralmente, quando a pessoa, por exemplo, está buscando um emprego e sai o Ás de Ouros ali para o consulente, no jogo de tarô, isso quer dizer que aquele emprego pode sim trazer para ela o início de um novo ciclo com abundância material, tá certo? Então, para que você não caia na negativação, nem Serasa, nem SPC, nem protesto, e muito menos processos de cobranças judiciais, eu desejo que a sua vida seja cercada por um Ás de Ouros, com muito ouro, né? É isso aí. Gente, e tratando do assunto ali, porque tudo está interligado, né? Tudo é interligado, tudo que a gente faz, ela tem uma conexão aqui. Então, os meus vídeos, eles têm um assunto sempre vai se conectando com o outro. E quando eu fui para Fortaleza, né, que aconteceu o início ali da pandemia, lá em março de 2020, eu escrevi um poema sobre o Covid, né? E aí eu vou ler aqui para vocês ele, tá certo? O poema, ele se chama O Caos. De repente, esse planeta se viu em uma revolução, uma espécie de guerra, uma luta com precisão, uma batalha invisível, sem piedade e nem compaixão. O vírus mortal apareceu, sem pedir permissão. Se mudou e multiplicou, com uma certa prontidão. Fez do mundo o seu caos e das pessoas o seu chão. Rico, pobre e miserável, negro, branco e amarelo, gordo, magro, alto e baixo, não se escapou do flagelo. Nem o imigrante ou o nacional, nem o feio e nem o belo. Sem tempo para as despedidas, muitos morreram sem lutar. Alguns foram negligentes, nem sequer preocupar, colocando muitos em risco de não conseguir respirar. Deus, em sua perfeição, permitiu existir vacina por criação da ciência, mas com isso veio a propina. Muitos não alcançaram a chance e morreram nessa chacina. Enxergaram no vírus a oportunidade de lucrar. Desviaram recursos, não permitindo avançar. Aqueles mortos na UTI nunca mais poderão rir, nem muito menos abraçar. Esse é o poema O Caos, ele é da minha autoria. Ele está na minha página no Facebook, né? Entre esse conto tem outros também, outros poemas, outras histórias. Então, se vocês gostarem, o link fica sempre na descrição do vídeo, tá bom, gente? Eu peço que curtam, que compartilhem, né? E também, se quiserem, tiverem dúvidas, podem comentar, podem me questionar também nas minhas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus na santa paz e tenham uma excelente semana.